Arro, aqui é Selene de Hecate, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos aprender sobre Shi Wang Mu, mas antes da gente falar sobre essa divindade, eu já vou convidando você aqui, que não é inscrito no canal, a se inscrever agora e a conhecer os outros vídeos do canal, principalmente os da playlist sobre os deuses e deusas, que se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. Convido também a ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui. Peço a vocês para curtir o vídeo, para compartilhar, para deixar seu comentário se você por acaso cultua Shi Wang Mu, se você já conhecia essa deusa. E mais, se você gosta do meu trabalho, quiser e puder ajudar, sua ajuda vai ser muito bem-vinda e você pode enviar dessa forma um valeu demais, um super chat, um super sticker, ou você pode enviar um Pix de qualquer valor e a chave para o envio do Pix está relacionada aqui embaixo na descrição do vídeo. Dessa forma você vai ajudar para que eu possa manter essa pesquisa aqui no canal e trazer sempre esse tipo de informação para vocês. Bem, então vamos começar a falar sobre a deusa Shi Wang Mu, também chamada de Rainha Mãe do Oeste. Ela é uma deusa da prosperidade, longevidade e bem-aventurança eterna, presente na mitologia chinesa, mas também na japonesa e coreana. Shi Wang Mu governa o Oeste, sendo responsável pela imortalidade e longevidade. Ela está associada à fertilidade, abundância e proteção dos imortais, além de determinar a expectativa de vida e manipular calamidades. No início, Shi Wang Mu era uma deusa da natureza e da fertilidade, mas também era vista como uma figura demoníaca que causava inundações e doenças. Com o tempo, sua imagem foi transformada especialmente durante a dinastia Tang, entre os anos de 618 a 917. Quando passou então a ser retratada como uma deusa benevolente, guardiã dos pêssegos da imortalidade que são cultivados em seus jardins nas montanhas Kunlun. Shi Wang Mu é cercada por donzelas de jade e criaturas mágicas, e ela se estabeleceu como uma matriarca divina e mestra, consolidando seu papel de guia espiritual dos imortais e da humanidade. Ao longo dos séculos, sua história foi enriquecida por uma vasta mitologia literária e religiosa, explorada em obras como Transcendente e Divine Passion, da autora Suzanne E. Carril. Shi Wang Mu é frequentemente retratada como uma figura majestosa e serena, habitando seu palácio no mitológico Monte Kunlun, localizado no oeste da China. Seu palácio, considerado um paraíso perfeito, era um ponto de encontro para divindades e um local de comunicação entre os céus e os humanos. Cercado por uma comitiva de deusas e assistentes espirituais, o palácio também era protegido por um fosso mágico que afundava até o menor fio de cabelo. Esse fosso protegia o pomar imperial de pessegueiros, cujos frutos eram conhecidos como pêssegos da imortalidade e amadureciam uma vez a cada 3.000 anos e conferiam a vida eterna a quem os consumisse. Shi Wang Mu, que usava um cocar com pêssegos suspensos, era responsável por servir esses frutos a seus convidados, concedendo-lhes a imortalidade. Embora muitas representações artísticas mostrem-na como uma jovem e bela donzela, antigos textos a descrevem como uma figura ancestral, com cabelos brancos como a neve, simbolizando sua antiguidade e poder. Além disso, a montanha Kunlun, onde fica seu palácio, está associada a práticas xamânicas, sendo considerada uma espécie de escada para o céu, percorrida por espíritos e xamãs em estado de transe. Inicialmente, Shi Wang Mu era representada como uma deusa feroz da morte, com dentes de tigre, cauda de leopardo e governando sobre bestas selvagens. Aparecendo pela primeira vez em textos como o clássico das Montanhas e Mares durante a dinastia Zhou, ela era associada ao envio de punições celestiais como pragas.
Xiuangmu se assemelhava a um humano, mas possuía características bestiais, né? Como a gente já sabe aqui, dente de tigre. Ela usava também uma coroa da vitória, que para muitos estudiosos seria o cocar Sheng, visto em relevos antigos, formado por uma faixa horizontal com círculos nas pontas, ou pêssegos. Algumas representações tradicionais ainda mantinham os traços animais na deusa Xiuangmu. Além de sua ligação com a morte, Xiuangmu também era mencionada como autoridade sobre outras divindades, como Jiutian Xuanu, deusa da guerra e do sexo. Em certos relatos, Xiuangmu é vista como uma tigresa divina, ou deusa da montanha, além de ser conhecida por abençoar os 8 imortais com suas habilidades sobrenaturais. Após sua integração no panteão taoísta, Xiuangmu gradualmente assumiu associações com outros aspectos, como a imortalidade, além de ser a deusa das estrelas, das direções, do lucro e do sol e da lua. O Sheng é frequentemente interpretado como um símbolo de tear, e o medieval Diwan Shi Zi relaciona o Sheng a um mecanismo de tear que a deusa Xiuangmu segura. Segundo Suzanne Carril, o Sheng identifica Xiuangmu como uma tecelã cósmica responsável pela criação e manutenção do universo. Sua forma é comparada a antigas representações de constelações, círculos conectados por linhas, refletindo os poderes estelares da deusa que controla a imortalidade e as estrelas. Fontes clássicas atribuem ao Sheng os significados de superação e altura. Durante a dinastia Han, esse símbolo era visto como auspicioso, sendo trocado em festivais estelares, especialmente no Festival dos 7 Duplos, que celebrava a tecelagem feminina. Celebrado no 7º dia do 7º mês, Xiuangmu descia para a Terra nessa data, na data do Festival de 7 Duplos. E era considerada pelos taoístas esse festival como a noite mais importante do ano, quando os mundos divino e humano se tocavam e as energias cósmicas atingiam o equilíbrio perfeito. A arte antiga retrata Xiuangmu em diversos contextos e materiais, como bronzes, murais, lacas pintadas e relevos de pedra, muitas vezes em cenários funerários, condizentes com sua associação ao Ocidente e ao submundo. Frequentemente, ela é representada sentada com as mãos escondidas em mangas volumosas de suas vestes, em um trono sobre uma montanha de vários níveis ou um pilar de pedra. Uma antiga tigela de laca encontrada em uma tumba em Lilang, Xiuangmu aparece com um chapéu de leopardo, sentada sobre uma esteira feita com a pele deste animal e cercada por suas assistentes espirituais, as donzelas de Jade. Descobertas arqueológicas mostram a deusa com um corpo de leopardo, cauda, garras e dentes de tigre, porém com o rosto humano adornado pelo Sheng, o seu cocar característico, que lembra o tear cósmico. As descrições mais antigas da deusa, que datam do século V antes da Era Comum, ressaltam seu cabelo desalinhado, além dos dentes de tigre e rabo de leopardo. Isso é mais uma associação à sua natureza selvagem. O Sheng que ela usa na cabeça está ligado à ideia de tecelagem cósmica, sugerindo seu papel na criação, na manutenção do universo, e quando esse cocar é rompido, simboliza a quebra da ordem cósmica. Xiuangmu também aparece em cenas ao lado de figuras devocionais, como em Suide, Shang-Chi, onde é representada recebendo folhas de oferenda, com cabeça de coruja e acompanhada por lebres que preparam o elixir da imortalidade. Outras representações mostram tigres e dragões ao seu lado, símbolos que remontam ao período neolítico e que representam as forças opostas de Yin e Yang. Em relevos de tumbas em Sichuan, a deusa é vista sentada em um trono rodeado por dragões e tigres, refletindo esse papel como da soberania cósmica e como senhora da transcendência. Na província de Sichuan, árvores divinas de bronze com seus galhos estilizados simbolizam os planos xamânicos da montanha Kunlun, o centro cósmico associado a Xiuangmu. Incensários conhecidos como Boshanlu também apresentam montanhas sagradas com nuvens, animais mágicos e imortais.
Xiwangmu aparece em espelhos circulares de bronze, acompanhada por figuras míticas como o coelho alquimista que prepara o elixir da imortalidade. Esses espelhos possuem padrões de nuvens, trovões e símbolos cósmicos, refletindo sua conexão com o tempo e com os ciclos cósmicos. Em alguns casos, os espelhos exibem um pilar cósmico apoiado sobre uma tartaruga, lembrando a mítica montanha da tartaruga que está associada à deusa. O nome Xiwangmu pode ser traduzido como Rainha Mãe do Oeste, refletindo aspectos essenciais de sua identidade divina. Xi significa oeste, associando a deusa ao ocidente, uma direção que simboliza transcendência e espiritualidade na tradição chinesa. Wang se traduz como rei ou rainha, sublinhando sua realeza e autoridade sobre o mundo espiritual, enquanto Mu significa mãe, ressaltando seu papel maternal e protetor. Juntas, essas palavras formam a figura da Rainha Mãe do Oeste, uma tradução literal de Xiwangmu na China e reconhecida também em outras culturas asiáticas, como o Japão, onde ela é chamada de Seobo, e na Coreia como Sewangmu, no Vietnã como Tai Vuong Mao. Esse nome revela algumas de suas principais características, como realeza, feminilidade e associação com o Ocidente, um local espiritual e misterioso. Entretanto, Wangmu não era originalmente um título exclusivo da realeza feminina. De acordo com o Livro das Mutações e o glossário clássico Éria, Wangmu era o termo utilizado para designar ancestrais femininas veneradas, aquelas que possuíam grande poder espiritual. O antigo comentarista Guopu acrescenta que o uso de Wang tinha como objetivo honrar essas figuras. O termo Wang também podia ser utilizado para designar espíritos ou divindades poderosas, e o estudioso Paul Golding sugere que o nome da deusa poderia ser traduzido de forma mais precisa como Espírito Mãe do Oeste, dado seu poder luminoso e sua função transcendental na cosmologia chinesa. Montanhas e rios desempenham um papel significativo não apenas na paisagem física da China, mas também em seu imaginário simbólico. Desde tempos neolíticos, festivais primaveris eram celebrados ao pé das montanhas e nas margens dos rios para marcar o renascimento da natureza após o rigor do inverno. Nesses festivais, jovens subiam as encostas das montanhas para colher orquídeas que depois eram colocadas na água com a intenção de purificar as energias remanescentes do inverno e afastar influências negativas. Essa prática também envolvia canções, danças e rituais de união como forma de celebrar a força geradora da vida em harmonia com as energias naturais. Esses antigos povos proto-chineses tinham uma visão xamânica do mundo, onde a natureza era vista como dotada de forças espirituais, e os Wu Shamans, ou xamãs, eram responsáveis por manter o equilíbrio dessas forças em favor da vida humana. Curiosamente, as mulheres predominavam entre os Wu, e o ideograma que designa Wu representava originalmente uma mulher em serviço do invisível e do espiritual. Nesse contexto, emerge a figura de Xi Mu, a Mãe do Oeste, uma divindade arcaica profundamente ligada à natureza e às práticas espirituais xamânicas desse período. As primeiras referências históricas à Rainha Mãe do Oeste podem ser rastreadas até as inscrições em ossos oraculares da dinastia Shang, aconteceu entre os anos de 1766 a 1122 antes da Era Comum. Essas inscrições registram sacrifícios oferecidos a uma Mãe do Oeste, revelando a sua importância já naquela época. Um exemplo da inscrição declara, abre aspas, se fizermos oferendas à Mãe Oriental e à Mãe Ocidental haverá aprovação, fecha aspas. Isso sugere que Xiwangmu estava associada a outra deusa feminina, a Mãe do Leste, ao invés de ser vinculada a um parceiro masculino, como foi inventado mais tarde por escritores medievais. A conexão entre a Mãe do Oeste, que é Xiwangmu, e a Mãe do Leste, chamada Tangmu, persistiu por muito tempo no imaginário popular chinês, especialmente em relação à trajetória do Sol e da Lua, e sua influência nas colheitas. Suzanne Carril, que é uma renomada estudiosa de Xiwangmu,
sugere que ambas faziam parte de um grupo de antigas divindades Mu, que estavam ligadas às direções cardeais e aos corpos celestes, exercendo um papel fundamental no ciclo da natureza. Carril também observa a presença de tigres representados em vasos de bronze da época Shang, que poderiam simbolizar essa ligação entre a mãe ocidental e o tigre. Essa associação do tigre com o oeste remonta ao período neolítico, quando o felino era considerado um emblema de força e proteção nas antigas tradições culturais e religiosas da China. Isso reforça a ideia de que Xi Wangmu, desde os primórdios, possuía uma forte conexão com as forças naturais e cósmicas, solidificando seu papel como uma divindade poderosa e primitiva. Embora as inscrições dos ossos oraculares mostrem que Xi Wangmu antecede o taoísmo como religião organizada, ela se tornou mais amplamente associada ao taoísmo ao longo do tempo. Seu prestígio cresceu significativamente durante a dinastia Han do século II a.C., quando era vista como dispensadora de prosperidade, longevidade e bem-aventurança eterna. Esse aumento de importância coincidiu com a abertura da Rota da Seda, que tornou as regiões do norte e oeste da China mais acessíveis e facilitou a disseminação de suas crenças. Após os ossos do oráculo, não há registros escritos da deusa por 1000 anos, até os capítulos internos do Zhuangzi, por volta do ano 300 antes da Era Comum. Nesse texto, Zhuangzi descreve a rainha-mãe como uma das mais altas divindades, indicando que ela ganhou imortalidade e poderes celestiais. Ele também afirma que Xi Wangmu está sentada sobre uma cordilheira ocidental espiritual, sugerindo uma conexão não apenas com os céus, mas também com o oeste. Essas qualidades eternas e infinitas permanecem características definitivas da deusa ao longo da história chinesa. No Zhuangzi, Xi Wangmu é mencionada como um exemplo de alguém que atingiu o caminho, ou o Dao, da sabedoria espiritual, vivendo com facilidade. O texto afirma que, abre aspas, ninguém conhece seu começo, ninguém conhece seu fim, fecha aspas, referindo-se à sua longa e obscura história e imortalidade. Quando o daoísmo começa a se organizar como uma religião no século II da Era Comum, a figura de Xi Wangmu aglutina diferentes cultos populares e assimila várias funções de divindades femininas, como mestra, divindade direcional, espírito da montanha sagrada, tecelã divina, xamã e deusa estelar, tornando-se a mais alta divindade do panteão daoísta. O objetivo central do daoísmo é a busca da harmonia perfeita entre todos os elementos da natureza. Quem alcança essa harmonia torna-se um ser aperfeiçoado e é recebido no reino de Xi Wangmu, onde a cada 3.000 anos amadurecem os pêssegos da imortalidade. Outra fonte antiga sobre Xi Wangmu é o Shai Hai Jin, o clássico das montanhas e mares, que descreve a deusa como semelhante a um humano, mas com dentes de tigre e cauda de leopardo, como a gente já sabe. O Shan Hai Jin afirma que Xi Wangmu é controladora das constelações Grindstone e Five Shards, ou 5 fragmentos dos céus. O Grindstone é o local onde a árvore axial se conecta ao céu, sendo considerado o ponto do útero, do qual a criação é produzida. Em algumas traduções, diz-se que ela preside as calamidades do céu e as 5 punições. Para Guo Pu, essa referência se relacionava a constelações potentes. A deusa possui um poder destrutivo, por exemplo, ela causa epidemias, mas também evita e cura doenças. A passagem também menciona que a mulher tigre na montanha de Jade é excelente em assobiar, com outras traduções, indicando que ela gosta de rugir ou é boa em gritar. O caractere em questão, xiao, não tem uma tradução simples, sendo associado a um som claro e prolongado, que emana das gargantas de sábios e xamãs. Xiao é comparado ao grito de uma fênix, um longo suspiro e a uma cítara. Seu som melódico transmite muito mais do que palavras, tendo o poder de despertar ventos e chamar espíritos. As escrituras taoístas também mencionam o Xiao
e nas canções de Shu ela aparece como um ritual xamânico para chamar de volta a alma do falecido. O 12º capítulo do Shai Hai Jing retorna à deusa, que está sentada na montanha Shiwu. Abre aspas. Shi Wangmu repousa em um banco e usa um ornamento na cabeça. Ela segura um cajado. No sul, há 3 pássaros, dos quais Shi Wangmu tira sua nutrição, encontrados ao norte das montanhas Kunlun. Fecha aspas. Os 3 pássaros azuis que trazem frutas para a deusa pertencem à sua hoste de espíritos xamânicos e emissários, que aparecem na arte e na literatura. Essa descrição coloca Shi Wangmu na montanha Shewu, xamã serpente. Wu é o nome chinês para xamãs mulheres. O caráter escrito descreve 2 dançarinas ao redor de um pilar central que representa a escada cósmica repetida na iconografia de Shi Wangmu. As canções de Shu, uma fonte primária sobre o antigo xamanismo chinês, descrevem a montanha Kunlun como uma coluna que conecta o céu e a terra, sendo infinitamente profunda e alta. Essa montanha é a estrada das jornadas xamânicas entre os mundos. Shi Wangmu possui atributos xamânicos no Shan Hai Jin, onde é retratada como uma tigresa, um animal associado aos xamãs na China e em grande parte da Ásia. Desde o ano 2400 antes da Era Comum, selos do Vale do Indo mostram mulheres tigres e mulheres dançando com tigres. No início da dinastia Shang, os bronzes Wu mostram uma tigresa, Yu, melhor dizendo, YU, mostram uma tigresa segurando crianças em suas patas, possivelmente uma ancestral do clã ou uma iniciadora xamânica, enquanto tigres flanqueiam a cabeça de uma criança nascendo em um fangding colossal. O fangding é uma espécie de vaso ritual quadrado com pernas, tradicional na China antiga. Vamos prosseguir aqui, né? O sinal Tao Tie representa um tigre em inúmeros vasos de oferenda na dinastia Shang e Zhou, bem como em máscaras. Bem, esse sinal Tao Tie, ou Tao Ti, eu não sei como é a pronúncia, é um símbolo da antiga arte chinesa e que é encontrado frequentemente em bronzes rituais, especialmente durante as dinastias Shang e Zhou, e é representado como um rosto ou máscara de uma criatura mítica, com características simétricas e frequentemente uma grande boca aberta, sem um corpo claramente definido. Prosseguindo aqui também, né? Mathieu Remy observa que a forma de tigresa de Shi Wangmu pode ser uma descrição de um xamã em transe. Ele menciona estudiosos chineses que comparam seu cajado ao cajado de feiticeiros. Cahill chega à mesma conclusão, destacando que o banco, o cocar e o cajado, ainda parte da parafernália do xamã em Taiwan atualmente, refletem o lado xamânico de Shi Wangmu. O capítulo 16 do Shan Hai Jin retorna a Shi Wangmu no deserto ocidental, descrevendo a montanha de Wangmu no país do povo Wo, que come ovos de fênix. Quem beber o doce orvalho desse lugar será capaz de atingir todos os desejos. Na grande montanha Kunlun existe um espírito com rosto humano, corpo e cauda de tigre, ambos brancos, a cor do ocidente, e da deusa também. Shi Wangmu é novamente descrita com dentes e cauda de tigre, acrescentando que vive em uma caverna, em uma montanha que contém 1000 coisas. O Darenfu de Sima Xiangru também concorda que Shi Wangmu habita em uma gruta. Em seu relato, a deusa de cabelos brancos é servida por um corvo de 3 pés e possui uma vida inimaginavelmente longa. O antigo Huainan Zi contém a primeira referência escrita a Shi Wangmu, concedendo o elixir da imortalidade ao arqueiro Yi, que sua esposa Shang E pega e flutua até a lua, onde se torna um sapo e a deusa da lua. Shi Wangmu também concede longevidade nas canções de Shu, onde os buscadores pedem a ela o néctar divino, ou o bebem, em várias representações artísticas. Os taoístas reconheceram a antiga grande deusa como uma professora divina e iniciadora de buscadores místicos,
considerando-a em muitos casos a origem final de seus ensinamentos e práticas. Ela governa as artes taoístas de autotransformação, conhecidas como alquimia interna, que incluem meditação, práticas de respiração e movimento, além de medicamentos e elixires. Shi Wangmu é a única divindade em todo o panteão chinês com a habilidade de falar diretamente com humanos. Seu pessegueiro com raízes longas e galhos altos serve como intermediário entre a terra e o céu. No entanto, Shi Wangmu não falava com qualquer um. Ela se dirigia exclusivamente aos imperadores chineses, concedendo-lhes o mandato do céu e ensinando-lhes os segredos da imortalidade. O mandato do céu era considerado o direito divino do imperador de governar. O primeiro imperador a reivindicar que o mandato do céu lhe fora entregue por Shi Wangmu foi o imperador Shun de Shanxi, que foi coroado no dia em que 5 planetas se alinharam. Em suas interações com os reis terrestres, Shi Wangmu assumiu o papel de mestra taoísta. Embora se esforçasse para ensiná-los seus segredos para a imortalidade, os imperadores frequentemente falhavam em seus testes e permaneciam mortais. A maravilhosa montanha Kunlun é um local misterioso localizado no oeste, além do deserto de Flowing Sands ou das areias que fluem. Frequentemente associada à cordilheira Tian Shan ou Montanha do Céu da Ásia Central, Kunlun é considerada a fonte do Rio Amarelo. Ela apresenta um espaço fora do tempo, onde não existem dor ou morte, e onde florescem todos os prazeres e artes, como música alegre, dança, poesia e festas divinas. O nome Kunlun, que significa alto e precário, é descrito no Shi Hou Ji, destacando que sua base é estreita e seu topo largo. É também chamada de Portão Alto ou Montanha Tripla. No Shanhai Jin, é referida como Montanha de Jade, em homenagem ao símbolo da essência Yin. No Zhuangzi, Shi Wangmu está sentada no topo de Shaogang, Guang, que representa os céus ocidentais. Em outras tradições, ela se encontra na Montanha da Tartaruga, que serve como suporte do Pilar do Mundo, ou na Montanha do Dragão. Durante o período Tang, acreditava-se que a deusa residia em Hua, um antigo santuário em Shanxi. Kunlun é habitada por seres fantásticos e emissários xamânicos, incluindo o corvo de 3 pés, a raposa de 9 caudas, um sapo dançante e a lebre da lua que prepara elixires mágicos em um pilão. Lebre ou coelho, tá? Também há fênixes, quiméricos, xilin, donzelas de jade, rapazes azuis e espíritos que cavalgam veados brancos. Um pergaminho do 3º século descreve Shi Wangmu como parente de animais mágicos em sua natureza selvagem ocidental. Abre aspas. Com tigres e leopardos eu formo um bando. Junto com corvos e pegas eu compartilho o mesmo lugar de moradia. Fecha aspas. Nas religiões salvacionistas chinesas, acredita-se que Shi Wangmu seja a mesma entidade que sua divindade principal, Wusheng Laomu, ou Velha Mãe Sem Nascimento, também conhecida como Wujimo, ou Mãe Infinita. O título Wujimo representa o princípio absoluto da realidade ou a origem criativa de todas as coisas. Shi Wangmu tinha 2 consortes. Seu marido era o imperador de Jade e seu amante era Dong Wang Gong. Durante seu tempo como um demônio da montanha, Shi Wangmu governava o oeste, enquanto Dong Wang Gong governava o leste. Em algumas versões do mito da criação chinês, os 2 amantes criaram a humanidade através de sua união. Embora se diga que Shi Wangmu e o imperador de Jade tenham uma quantidade enorme de filhos, 3 de suas filhas se destacam acima das demais. Zhu Sheng Niang Niang, que é a deusa da fertilidade que ajuda casais que precisam de filhos. Yan Kuang Niang Niang, que é protetora dos cegos, que poderia conceder visão aos necessitados. E Zinu, talvez a filha mais famosa do casal, conhecida por sua infame paixão por um humano, o que levou à criação do Dia dos Namorados chinês. As donzelas de Jade, ou Wunu, são companheiras da deusa Shi Wangmu em Kunlun, atuando como dançarinas e musicistas.
Elas se reúnem em um jardim selvagem, enquanto a deusa voa em uma fênix, utilizando sinos, flautas, gaitas de boca e pedras de jade para produzir sons melodiosos. Em murais medievais do tempo de Yongle, as donzelas carregam fungos mágicos Lingzi em bandejas. O poeta Wei Jingwu descreve seu voo na Canção das Meninas de Jade. Abre aspas. Bandos de transcendentes voam em direção à Mãe Divina. Fecha aspas. Nas canções xamânicas de Shu e em poemas da dinastia Han, as donzelas aparecem como dançarinas de mangas longas. O Shuo Wen Jiezi as define como invocadoras Zu, mulheres que podem prestar serviços ao informe e trazer os espíritos descerem dançando. Séculos depois, uma pintura da dinastia Qing ilustra uma mulher dançando diante de Xi Wangmu e sua corte. Os poetas Tang descrevem a própria deusa realizando danças em seu vestido de arco-íris e manto de penas, com suas mangas aladas. As donzelas de Jade atuam como mensageiras da deusa e professoras dos místicos taoístas, transmitindo revelações e oferecendo alimentos divinos aos escolhidos para o banquete da deusa. Contudo, o livro da Corte Amarela adverte os buscadores espirituais contra a tentação de fazer amor com as donzelas de Jade do tempo oculto. Às vezes, o Unu, ou as donzelas de Jade, são apresentadas como uma única divindade, associada a outras deusas. No budismo chinês, ela é filha do rei dragão e é apresentada ao Bodhisattva Guanyin ou Kuan-Yin. Já tem vídeo sobre Kuan-Yin aqui no canal. É só dar uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas. Em outras versões, ela nasce de um apelo a Tianhou, ou Imperatriz do Céu, um título concedido à santa costeira Ma Zi, que foi sincretizada com a deusa do Oriente. Os imortais viajam para Kunlun para estar com Xi Wangmu, que vive em um apartamento de pedra dentro de sua gruta sagrada. O termo para imortal, ou Xian, pode ser lido como pessoa da montanha ou pessoa dançante. Este local é descrito como o paraíso dos mortos. Uma inscrição de tumba perto de Chongqing refere-se a ela como uma câmara de pedra que prolonga a vida. Xi Wangmu é um ser eterno que guia vastos ciclos cósmicos. Em seu reino misterioso, a passagem do tempo é imperceptível. 1000 anos são apenas uma pequena rachadura como o chilrear de um grilo. Um visitante pode virar a cabeça por um segundo e eras se passam. Quando o rei Mu retorna de sua visita ao seu paraíso, os cascos de seus cavalos ficaram brancos. A deusa do Ocidente confere elixires da imortalidade e preside seu reino, recebendo os mortos. No clássico chinês Jornada para o Oeste, o rei macaco Sun Wukong é um deus rebelde que desafia a autoridade do imperador de Jade. Ele foi encarregado de cuidar do Jardim da Imortalidade de Xi Wangmu, uma tarefa de grande importância, pois os pêssegos da imortalidade só amadureciam uma vez a cada 3.000 anos. No entanto, em um ato de desafio, Wukong comeu todos os pêssegos ao invés de protegê-los, e como consequência de suas ações ele foi banido do céu por Buda e aprisionado sob uma montanha por 500 anos. Xi Wangmu também é magia. Em um estágio, seu marido foi criado para ela, mas parece que ela não seria domada para atender às expectativas, e ele logo desapareceu. A maioria das divindades possui 1 ou 2 animais associados, mas Xi Wangmu tem uma coleção inteira de companheiros animais. Ela é principalmente ligada a tigres e gatos selvagens, refletindo suas origens selvagens. Embora sua imagem tenha se tornado mais domesticada ao longo do tempo, acredita-se que ela mantinha dentes de tigre e a cauda de leopardo, sendo frequentemente retratada com tigres na arte. Além disso, Xi Wangmu está associada à lua e é comumente representada ao lado do coelho lunar que prepara o elixir da imortalidade e de um sapo dançante, remetendo ao mito de Chang'e, a deusa da lua. 2 dos animais mais notáveis em sua coleção são a raposa mágica de 9 caudas e o corvo de 3 pernas, ambos figuras proeminentes do folclore da China, Coreia e Japão.
A raposa de 9 caudas, por exemplo, é uma figura trapaceira no folclore japonês e serva da divindade Inari. Já tem vídeo sobre Inari aqui na playlist sobre os deuses e deusas também, é só dar uma olhadinha aqui. O corvo de 3 pernas, conhecido como Yatagarasu, no Japão, é um mensageiro de Amaterasu, deusa do sol. Também já tem vídeo sobre Amaterasu aqui na playlist sobre os deuses e deusas. Xiwangmu também é associada a Pegas, ligada ao seu papel como tecelã do destino e ao mito do vaqueiro, e da tecelã, sua filha, onde os amantes se reencontram uma vez por ano ao atravessar uma ponte de Pegas. Pega é uma ave, tá bom, gente? Quem não conhece. Acredita-se que 3 pássaros mágicos azuis ou verdes sirvam como mensageiros de Xiwangmu e aparecem frequentemente na arte chinesa. Em algumas representações, a deusa é mostrada cavalgando uma fênix ou puxando uma carruagem com uma fênix. Poetas e artistas medievais ilustram a deusa montando a fênix, um grou ou um dragão de 5 cores. Vários poetas mencionam 3 pássaros azuis que trazem frutas e outros alimentos para Xiwangmu em seu pavilhão da montanha, voando diante dela enquanto ela desce para encontrar mortais. O poeta Li Bo descreve esses pássaros como os pássaros guardiões da essência, que cumprem a vontade da deusa. Em algumas imagens, Xiwangmu é acompanhada por veados ou é puxada por um veado, que simboliza a longevidade na China. Há relatos que sua carruagem sendo puxada por um xilim ou unicórnio chinês, ou até mesmo por uma nuvem roxa. No texto Tu Kuan Tin são incluídos relatos dos encontros da rainha-mãe com heróis lendários da China. Um dos relatos narra um encontro entre a rainha-mãe e Laozi, ou Senhor Lao. Nesse relato, a rainha-mãe assume o papel de superiora de Laozi, sendo creditada como autora final do Dao De Jing. Essa representação da rainha-mãe como figura superior é característica do taoísmo de Shanqing, uma seita devotada à deusa, da qual Tu Kuan Tin era mestre. Outro relato encontrado na poesia da dinastia Tang apresenta um encontro diferente entre a rainha-mãe e Laozi. Neste, a rainha-mãe adota uma posição inferior, chamando Laozi ou Laozi, de senhor primordial, um título de sua manifestação mais elevada, e prestando homenagem ao sábio. Durante a dinastia Tang, que aconteceu entre 18 de junho de 618 a 4 de junho de 907, a poesia floresceu em toda a China, período conhecido como a Era de Ouro da poesia chinesa. Foi nesse contexto que a rainha-mãe se tornou uma figura extremamente popular na poesia, com sua mitologia registrada nos poemas do Complete Tang Poems, ou Poemas Completos de Tang, uma coleção de poemas sobreviventes de uma estimativa de 50 mil escritos durante a dinastia Tang. Após a queda da dinastia Tang, que aconteceu entre os anos de 910 a 920, um mestre taoísta da seita, Shangxing, chamado Du Guanqing, escreveu uma biografia hagiográfica da rainha-mãe como parte de seu texto Yunshen Shi Hizien Lu, ou Registros dos Transcendentes Reunidos da Cidade Muralha Fortificada. Esse relato é considerado a fonte mais completa sobre as percepções da sociedade Tang em relação a Xiwangmu. Dizem que Xiwangmu é particularmente protetora das mulheres, especialmente daquelas que completaram 50 anos. Como deusa suprema da religião taoísta e governante das transcendentes femininas, a rainha-mãe era vista como tendo um relacionamento especial com todas as mulheres. Na hagiografia de Tu Kuan Tin, ele lista as funções mais importantes da rainha-mãe, afirmando que ela cuidava de todas as mulheres taoístas do universo, tanto as aperfeiçoadas quanto as aspirantes. Só para posicionar para vocês, a geografia é como se fosse uma espécie de biografia de divindades, tá? Vamos prosseguir aqui. Escritores Tang frequentemente a mencionavam em poemas sobre mulheres taoístas. De acordo com a visão da seita Shangxing, expressa por Tu, ela aparece como professora, juíza, registradora e guardiã das mulheres que acreditavam, que a cultuavam.
as devotas. A rainha-mãe era tida em alta consideração por mulheres chinesas que não se conformavam à norma social da submissão. Para elas, Xiangmu era vista como uma divindade poderosa e independente, que representa o Yin Supremo, controlando a imortalidade e a vida após a morte. Os anais de bambu registram que no 9º ano do reinado do lendário e sábio imperador Shun, mensageiros de Wangmu Ocidental, a rainha-mãe, vieram prestar homenagem. O registro menciona que a visita à corte da Wangmu foi para presentear o imperador com anéis de pedra branca e dedais de arqueiros de gema. O sucessor imediato de Shun foi Wu, ou melhor dizendo, Yu, o Grande, que na época era o primeiro-ministro e já estava presente na corte. No clássico de política do século III, antes da Era Comum, Shunzi, escrito por Shun Kuang, é mencionado que Yu, o Grande, o lendário fundador da dinastia Xia, estudou com a rainha-mãe do Ocidente. Essa passagem sugere que a rainha-mãe foi professora de Yu, conferindo-lhe legitimidade e o direito de governar, além das técnicas necessárias para isso. O fato de ela ter ensinado Yu a torna uma figura poderosa, já que na tradição chinesa, acredita-se que o professor possui mais antiguidade e sabedoria que o aluno. Uma das histórias mais conhecidas de interação entre uma deusa e um governante imortal envolve Rei Mu de Zhou e a Rainha Mãe do Oeste. Embora existam várias versões da história, todas concordam que o Rei Mu, um dos maiores governantes de Zhou, embarca em uma jornada com seus 8 carregadores para as regiões do extremo oeste de seu império. Essa viagem simboliza que ele possui o mandato do céu durante sua jornada, durante sua jornada, melhor dizendo, ele encontra a rainha-mãe no mítico Monte Kunlun e tem um caso de amor com ela. Na esperança de alcançar a imortalidade, o rei Mu presenteia a rainha-mãe com valiosos tesouros nacionais. No entanto, ao final da história, ele deve retornar ao mundo humano e não recebe a imortalidade. O relacionamento entre eles é frequentemente comparado ao de um mestre e seu discípulo no taoísmo, com a rainha-mãe transmitindo a ele ensinamentos secretos. No entanto, como discípulo, o rei Mu não se beneficia e acaba morrendo como qualquer outro mortal. O primeiro imperador da dinastia Qin, Qin Shi Huang, é conhecido por unir os estados combatentes da China através de estratégias militares e diplomáticas, controlando assim o maior território já visto na China. Sob seu comando, trabalhadores uniram seções pré-existentes da muralha para formar a Grande Muralha da China. Apesar dessas conquistas, ele é frequentemente visto como um fracasso, tanto como rei quanto em sua busca pela imortalidade. Qin Shi Huang teve a oportunidade de conhecer a Rainha-Mãe do Oeste e obter grandeza dela, mas desperdiçou essa chance e acabou morrendo sem um mandato do céu ou uma dinastia. Sua história serve como um aviso para os homens posteriores. Apesar de seus enormes esforços e custos na busca pela imortalidade, ele morreu e sua voz acabou se silenciando. De acordo com a lenda, o imperador Wu da dinastia Han conheceu a Rainha-Mãe do Oeste durante o auge de seu reinado, enquanto ela o visitou na Noite dos Sete Duplos, uma ocasião mágica para encontros entre mortais e divindades. Durante a visita, a Rainha-Mãe compartilhou um banquete com o imperador, concedeu-lhe ensinamentos especiais e em seguida partiu. Assim como o rei Mu antes dele, o imperador Wu falhou em seguir seus ensinamentos e não conseguiu colocá-los em prática, o que levou à sua morte inevitável. A história do encontro é narrada na obra Li Qi, ou Canções da Rainha-Mãe. Nela é descrito que o ilustre marcial jejuou e se absteve de prazeres em sua basílica para receber uma bênção. Enquanto estava em oração, a Rainha-Mãe apareceu, chegando em uma carruagem brilhantemente puxada por quilins, adornada com guarda-sóis de penas e leques de fazão. Em suas mãos ela segurava peras místicas, prometendo ao imperador longevidade e domínio sobre o cosmos. Usando uma coroa de 9 estrelas, a Rainha-Mãe sentou-se voltada para o sul e ofereceu sábias instruções, aconselhando-o a purificar sua alma e libertar os 3 cadáveres para se encontrar com ela no Palácio Celestial. Contudo, o ilustre marcial
consumido pela ambição e arrogância, descontentou as divindades que lamentaram seu destino. O ambiente ao seu redor foi preenchido com sinais de desapontamento divino, com as flores murchando e o fogo da lâmpada de jade se apagando na escuridão. Os anais de Han e outras narrativas antigas indicam que as pessoas comuns viam Shi Wang-mu como uma salvadora e curadora em tempos de seca severa e instabilidade política. Um movimento popular dedicado à deusa surgiu rapidamente, atingindo seu auge no ano 3 antes da Era Comum, conforme descrito na monografia sobre fenômenos estranhos. Durante esse período, as pessoas estavam agitadas, passando grãos de mão em mão, um ato chamado de a contagem para transmitir o decreto. Os seguidores marcharam em direção à capital Han, muitos descalços e com cabelos desgrenhados, simbolizando sua conexão com a deusa indomável. Eles gritavam, tamborilavam e acendiam tochas, alguns escalando muros da cidade à noite e outros viajando em carruagens para espalhar a mensagem. Reuniam-se em vielas e campos de vilas para fazer oferendas, cantando e dançando em adoração à Rainha Mãe do Oeste. Além disso, passavam talismãs que acreditavam proteger contra doenças e morte, e alguns participavam de jogos de azar relacionados aos imortais. Esse movimento alarmou a nobreza, que viu esse movimento de uma forma negativa. Um historiador confucionista alertou sobre o crescimento do yin, representando o aumento da participação de mulheres e camponeses, sugerindo que isso era uma revolta contra a corte. Ele tentou criar alarme com a história de uma jovem carregando um arco que entrou na capital. Ele também conectou Shi Wang-mu, de cabelos brancos, à rainha viúva Fu, acusando essas mulheres de razão fraca, numa tentativa de derrubar a facção dominante na corte. Nesse contexto, o Taiping Jin, ou Escritura da Grande Paz, falava sobre um mundo de igualdade, o que inspirou as massas a buscarem a grande deusa mãe. Embora o movimento tenha sido reprimido no mesmo ano, a dinastia Han caiu logo depois. A veneração da deusa cruzou as linhas de classe, alcançando até os estratos mais elitistas da sociedade, como ocorria desde os tempos da dinastia Shang. Autoridades imperiais da dinastia Han posterior ergueram altares para Shi Wang-mu, embora as cerimônias da corte diferissem dos festivais rurais e as interpretações religiosas fossem contestadas. Infelizmente, o Han Shu é o único relato escrito sobre a religião popular e é visto de uma perspectiva confucionista hostil. Os literatos não valorizavam a religião camponesa, levando à sua exclusão dos registros. Abre aspas. O que é certo é que a religião do povo comum, com sua adoração a montanhas e riachos sagrados, bem como as grandes divindades femininas, foi sistematicamente deixada de fora. Fecha aspas. A partir da dinastia Han, a imagem de Shi Wang-mu sofreu mudanças significativas. A gente já sabe, dessa história que os escritores da corte tentaram domesticar a deusa xamânica, transformando seu cabelo selvagem e seus traços bestiais em uma figura aristocrática, adornada com joias e exibindo modos de cortejo. Sua mitologia também se alterou com o surgimento de novas escolas taoístas. Embora continuasse sendo uma deusa central na antiga enciclopédia taoísta Wu Shangbi Yao, alguns autores começaram a subordiná-la a grandes figuras masculinas, fazendo com que a deusa oferecesse tributo ao imperador Yu e aparecesse na corte de Lao Zi. No entanto, mesmo com todas essas mudanças, ela nunca foi completamente substituída. No período Han posterior, as árvores espirituais de Sichuan a mostravam no topo, com Buda meditando abaixo, mantendo um contexto taoísta. Nas 6 dinastias, pinturas nas cavernas de Dunhuang a retratavam voando pelos céus em adoração a Buda, simbolizando a mistura do taoísmo com o budismo. Durante a dinastia Tang, quando o taoísmo, Shanqing, se tornou a religião oficial, Shi Wang-mu era considerada a divindade máxima e a realeza ergueu santuários em sua homenagem. Seu cocar Sheng foi substituído por uma coroa de 9 estrelas. Poetas a chamavam de Mãe Divina ou carinhosamente de Amá, ou Babá.
Contudo, alguns literatos a rebaixaram ao status humano, fazendo-a se apaixonar por mortais e se desesperar por sua ausência, retratando-a como incerta e hesitante em relação ao imperador Han Wudi. Por outro lado, alguns autores a descreveram como jovem e sedutora, enquanto outros misóginos fizeram calúnias sobre sua vida, como no texto Yu Fan Bi Jue, do século IV, que afirmava que ela vampirizava sexualmente homens para alcançar a longevidade. Apesar de todas essas histórias, a tradição popular prevaleceu, embora seu lado antigo e xamânico tenha sido negligenciado, especialmente em relatos modernos, que demonizaram figuras femininas associadas a tigres, como a velha vovó tigresa de outono. Na elite Han, um marido foi inventado para Xiongmu, o rei sírio oriental, ou Dong Wangong. No entanto, não há evidências desse personagem na literatura Han, e sua criação foi vista como uma tentativa de domesticar a deusa. Apesar disso, a tradição popular continuou a emparelhar Xiongmu com deusas do Oriente, como Magu ou Mazi, deusa do mar oriental, e Bixia Yanjun, soberana das nuvens do amanhecer, que representava o nascimento, enquanto Xiongmu governava a morte e a imortalidade. Um importante santuário de Xiongmu estava localizado na montanha Tai, onde o poeta Li Bo mencionou o lago turquesa da Rainha Mãe, de onde os peregrinos bebiam. Inscrições em pedra descreveram rituais de lançar dragões e taliês, onde monges jogavam dragões de bronze, e orações pela longevidade do imperador nas águas sagradas da deusa. Gente, esse taliês ou taliês, eu não sei como é que se pronuncia, pode estar se referindo a marcas, contagens ou até registros usados para acompanhar um número de ocorrências, tipo marcar pontuação, sabe? Pode ser com bastão de madeira, enfim. Os relatos antigos afirmam que os lendários imperadores xamânicos Shun e Yu aprenderam com Xiongmu. Ela também é considerada a fonte de sabedoria do imperador amarelo, que recebeu ensinamentos das transcendentes femininas, Xuannu e Sunu. Com o tempo, Xiongmu passou a ser vista como uma mestra das escrituras taoístas, possuindo uma vasta biblioteca sobre Kunlun. A lenda relata que o rei Mu, da dinastia Zhou, por volta de 1000 a.C., viajou até Kunlun em busca da mãe ocidental, com diversas fontes antigas detalhando seu encontro ao lado do lago turquesa. O imperador Han Wudi teve uma experiência semelhante no ano 110 a.C., conforme descrito na monografia sobre fenômenos amplos. Nela, Deus enviou um veado branco para anunciar sua chegada, e o imperador preparou um santuário com cortinas para recebê-la. Xiongmu chegou durante o Festival dos Sete Duplos, montada em uma carruagem de nuvens roxas e vestida em camadas de nuvens azuis. Ela trouxe 5 pêssegos ao imperador, que desejava guardar as sementes para o plantio. Contudo, ela riu e disse que as sementes não dariam frutos por 3.000 anos. Em relatos posteriores, sua carruagem é puxada por um xilim quimérico de 9 cores. Ela porta uma espada, um cordão de nuvens voadoras e a coroa dos grandes realizados, com contas penduradas do amanhecer. Durante sua visita, Deus ofereceu ao imperador uma longa instrução sobre como atingir o tal, que ele não seguiu, preferindo se entregar a festas e indulgências. Apesar do foco da literatura em seus encontros com imperadores, uma tradição ampla destaca Xiongmu como guardiã das mulheres e meninas. Elas a adoravam no nascimento de filhas, e ela protegia as noivas. Celebrações do 50º aniversário das mulheres também eram dedicadas a ela. Mulheres fora do sistema patriarcal, como cantoras, dançarinas, prostitutas ou freiras, eram consideradas suas protegidas. Embora homens predominassem como mestres taoístas, as mulheres muitas vezes atuavam como professoras e liberadoras. A instrução feminina era mais proeminente do que em outras religiões, com a tradição requerendo que a iniciação fosse feita por uma pessoa do sexo oposto. O mais alto grau de iniciação só poderia ser alcançado em conjunto por um homem e uma mulher. Muitos relatos descrevem Xiongmu como a ponte final de ensinamentos transmitidos por sábias e transcendentes femininas para homens mortais. O pergaminho Zengao apresenta uma linhagem espiritual matrilinear, começando com Xiongmu,
mencionando clãs e comunidades religiosas. A imortal Wei Hua Kun supostamente transmitiu ensinamentos ao xamã Yang Shi e ao taoísmo Shang Qing, que surgiu dessas revelações que foram inspiradas pela mãe espiritual do Ocidente. A tradição Shang Qing também indica que Xuan Nu e Su Nu ensinaram o Imperador Amarelo. Ao longo dos séculos, o Festival dos Sete Duplos se distanciou de Xuan Mu e se aproximou da garota tecelã. Essa é a única noite do ano em que ela pode encontrar o vaqueiro. Segundo uma antiga lenda, o deus do céu separou os amantes, ou em algumas versões foi a própria Xuan Mu que fez isso. Irritada com a negligência da garota em relação ao seu tear, ela retornou aos céus. Quando o vaqueiro a seguiu, a deusa traçou seu grampo de cabelo no céu, criando a Via Láctea para separar os amantes representados pelas estrelas Vega e Áquila. Mais tarde, para ajudar a reuni-los, ela enviou 10.000 pegas, a ave, para formar uma ponte, fazendo com que o festival também fosse chamado de Festival da Pega. Na arte tumular de Guyuan, em Ningxia, Xuan Mu e Dong Wangong são retratados separados pela Via Láctea, em vez da tecelã e do vaqueiro, indicando a diversidade das histórias relacionadas a esses temas. Em outras versões, a garota tecelã é uma fada que tece nuvens coloridas no céu. O vaqueiro a surpreende enquanto ela e suas 6 irmãs estão nadando em um lago, e ele rouba suas roupas, forçando-a a se casar com ele. Isso enfurece a deusa do céu, que ordena seu retorno. Com isso, a conexão de Xuan Mu com a tecelagem desapareceu, assim como seu cocar Sheng da iconografia taoísta. Atualmente é a garota tecelã que supervisiona as artes têxteis femininas e o cultivo da seda e do bordado. Ela governa o mundo feminino fecundo de melões e frutas com sementes e a coleta e armazenamento de coisas preciosas. No entanto, isso a liga à deusa antiga cujo melão luminoso produz abundantemente a cada 4 éons, ou eras, Os temas míticos aparecem de várias formas. As pegas que formam a ponte de reunião são sagradas para Xuan Mu. A Via Láctea não separa os amantes malfadados, mas a mãe ocidental e o rei oriental, em um caixão pintado em Ningxia. Xuan Mu era tradicionalmente vista como a controladora da ursa maior, mas no famoso diagrama místico de Baiyuan Guan, o vaqueiro segura a constelação. Uma canção chamada Os Sete Duplos da região de Yangtze invoca a deusa oriental por seus poderes transcendentes, pedindo técnicas de imortalidade. O festival marca o início do outono, quando os fantasmas são apaziguados e as mulheres começam a costurar roupas de inverno. Nesse dia, elas lavam os cabelos com infusões de ervas, oferecem melão e sementes de frutas e tentam enfiar agulhas ao luar, o que é chamado de teste de habilidade. A festa passou a ser conhecida como Noite das Habilidades ou Súplica por Habilidades, sendo muito popular entre moças solteiras no delta do Cantão, onde é conhecido como Festival das Sete Irmãs. Sua história não foca nos amantes, mas na donzela tecelã e suas irmãs, que ficaram furiosas com o casamento da garota tecelã e só permitiram que ela cruzasse para seu marido uma vez por ano. As mulheres prestam homenagens às 7 irmãs com exibições de suas habilidades em costura e artesanato, criando altares com velas, incenso, flores, frutas e miniaturas de roupas e móveis, tudo em grupos de 7. A celebração culmina com um banquete de realização de desejos. No final do período Ming, a fusão do budismo e o taoísmo deu origem a uma nova deusa com atributos de Xuan Mu e Kuan Yin, chamada Wusheng Laomu. Essa venerável Mãe Eterna criou o mundo no início dos tempos e ajuda seus filhos que vão para seu paraíso ocidental após a morte. A visionária Tan Yangzi, devota de Kuan Yin e Amitabha desde a infância, nasceu em 1558 como Wang Taozhen. Ela meditava e resistia ao casamento, mas seus pais a desposaram. Após a morte do noivo, ela abraçou a condição de viúva, permitindo que permanecesse solteira. Tan Yangzi
teve visões de uma suprema aperfeiçoada, extraordinariamente bela, recebendo de uma grande deusa uma transmissão de caráter místico. Isso permitiu que ela ficasse sem comer e resistisse à sexualidade. Aos 19 anos, teria ascendido a Kunlun, onde conheceu Xiongnu e recebeu a imortalidade, embora tenha morrido meses depois. Esses temas taoístas e budistas se misturam de maneira contraditória. Os taoístas não rejeitavam a sexualidade, e sua interpretação da imortalidade não implicava em abandonar o corpo. O bordado feminino manteve viva a mãe espiritual ocidental, com a cena favorita sendo a deusa voando em uma fênix em direção ao seu jardim no topo da montanha, onde as donzelas de Jade se reuniam para dar as boas-vindas ao seu retorno, com os pêssegos da imortalidade amadurecendo ao lado do lago turquesa. O povo da dinastia Han colocava espelhos de bronze em sepulturas como bênçãos para os mortos e os vivos, inscrevendo neles pedidos de longevidade, prosperidade, progenie, proteção e imortalidade. Os taoístas também utilizavam esses espelhos místicos em rituais, meditações e transmissões de poder. Um espelho que representa Xiongnu contém um poema sobre os seres transcendentes, abre aspas, quando estão com sede, bebem da fonte de Jade. Quando estão com fome, comem jujubas. Eles vão e voltam das montanhas divinas, coletando cogumelos e gramíneas. Sua longevidade supera a do metal ou da pedra, a rainha mãe do oeste, fecha aspas. Segundo o mito taoísta, o aniversário de Xiongnu é celebrado pelos Baxian, os 8 imortais, com um grande banquete, onde Xiongnu serve iguarias especiais, como patas de urso, lábios de macaco e fígado de dragão. O prato final é o pantao, ou pêssegos da imortalidade. Vários santuários foram erguidos em honra de Xiongnu. Entre eles destaca-se o Templo de Xiongnu em Beijing, que é um importante templo taoísta dedicado à Rainha Mãe do Oeste. Outro notável local é o Templo de Longmen, localizado em Luoyang, conhecido por suas inscrições e estatuetas de Xiongnu. Xiongnu controla as forças cósmicas, incluindo o tempo e espaço, e a constelação central da Ursa Maior. Com seus poderes de criação e destruição, ela ordena a vida e a morte, a doença e a cura, e determina a duração da vida de todos os seres vivos. Ela é cercada por energias de novo crescimento, assistida por hostes de espíritos e transcendentais. Além disso, preside sobre os mortos e vida após a morte, conferindo realização divina e imortalidade aos buscadores espirituais. Xiongnu, conhecida como Jinmu Yuanjun, ou Mãe de Metal, governante primordial, representa o grande princípio feminino, Tai Yin, que está associado ao outono, morte e sofrimento. Embora governe o reino dos mortos, ela também é fonte de energia vital e bem-aventurança. O mural no templo Yongli, em Shanxi, a retrata com um halo, coroada por uma fênix e pelo trigrama Kun, que a anuncia como a Grande Yin. À sua frente encontra-se uma pintura da Imperatriz da Terra. De acordo com o livro do centro, Xiongnu está presente no olho direito, sendo referida como a donzela de Jade do brilho obscuro. O Shanjin Lao Tse Zongjin a nomeia como o pensamento governante e radiação misteriosa, instruindo os adeptos a manifestar seres celestiais em seus corpos. No misticismo taoísta, o corpo humano é um microcosmo que reflete o macrocosmo terrestre e celestial. A montanha Kunlun é simbolicamente representada no abdômen inferior, no centro do oceano de energias, ou Qi-Hai, com o umbigo sendo o cume oco da montanha que permite acesso a esse oceano, considerado o campo de Sinábrio, ou Dantian inferior, a raiz do ser humano. No nível celestial, Xiongnu manifesta seu poder através das estrelas da Ursa Maior, um foco importante no misticismo taoísta. No texto Shan King, datado por volta do ano 500, afirma que ela governa o Kunlun de 9 camadas e a Ursa Maior do Norte. O Shizouzi conecta a montanha Kunlun, onde Xiongnu reina, a uma estrela dupla na Ursa Maior, conhecida como Mecanismo Escuro. A barra da Ursa Maior, chamada Barra de Jade das 5 constantes, governa a estrutura interna dos 9 céus e regula o Yin e o Yang.
Textos taoístas frequentemente associam Xiangmu a 9 planos, descrevendo-a como uma montanha de 9 níveis ou um palácio de jade. Ela é adorada com 9 lâmpadas dobradas e governa os 9 Númina, que representam os poderes finais originais na linhagem Shanqing. A própria deusa é chamada de 9 Radiância e Rainha-Mãe dos 9 Céus. Por volta do ano 500, Tao Hongjing organizou as divindades taoístas em 2 hierarquias, masculina e feminina, colocando Xiangmu como a deusa mais alta. Ele a designou com o título de Nono Luminosa Grande e realizada governante primordial da tenuidade púrpura do terraço da tartaruga de jade branco. Outras fontes, como o poeta Du Fu, a descrevem descendo ao reino humano envolta em vapores púrpura. Nos textos poéticos, Xiangmu é retratada como uma figura que intersecta temas de culto e lenda, enfatizando sua criatividade, feminilidade, transcendência e comunicação divina. No entanto, nos textos oficiais ela assume a forma de uma figura branca e gelada que se move com dignidade e graça. Ao ser assimilada na estrutura patriarcal e imperial, a deusa perde sua função como mãe primordial e se transforma na grande mestra. Nessa nova posição, ela se torna fonte de poderosos textos e práticas taoístas, especialmente aquelas relacionadas às técnicas de imortalidade, que asseguram a legitimidade da dinastia e seu direito à regência. Os muitos títulos oficiais que lhe foram conferidos como selo de aprovação governamental confirmam-na como a maior dos seres espirituais e sua regente, controlando a imortalidade e o pós-vida. Em sua totalidade, Xiangmu exerce basicamente 3 funções. Como regente, ela controla a criação, a transcendência, que envolve a superação dos limites humanos, como a mortalidade, a ignorância e a paixão divina, representando o desejo de comunhão e comunicação entre o divino e o humano. Como mulher, ela é mãe, mestra e amante. Associada à direção oeste e ao elemento metal que dá origem à água, Xiangmu também está conectada ao outono, à morte após vida e ao paraíso. Uma visita à Rainha Mãe do Oeste representa uma viagem às regiões celestes, aos mundos profundos e aos confins da Terra. Assim como todas as deusas primordiais, ela não apenas gera e mantém a vida, mas ela também reina sobre a morte. No final, todos retornarão ao paraíso da Rainha Mãe do Oeste. Agora, exemplos de deusas relacionadas. A gente tem aqui divindades, né? A gente tem Ersende e Erque, que são deuses nórdicos relacionados à longevidade e à natureza, e Amaterasu, deusa do sol japonesa com conexões temáticas de realeza e divindade. E a gente não pode deixar também de lembrar de Sekhmet, que também é uma deusa feroz e que também pode estar ligada a esse aspecto felino. Símbolos relacionados a Xiangmu. Desde tempos muito antigos, a avó do Ocidente foi associada ao tigre, ao elemento metal, ao outono, à cor branca, e essas associações faziam parte da concordância chinesa, que atribuía a cada direção, incluindo o centro, a um animal, elemento, órgão, emoção, cor, som e estação. Também conhecida como 5 elementos ou 5 fases, essa concordância é a base da medicina chinesa, astrologia e geomancia, o Feng Shui. Vamos falar de alguns símbolos aqui, né? A gente tem o pêssego da imortalidade, a Ursa Maior, a constelação da Ursa Maior. Seus animais, a gente tem vários animais ligados a Xiangmu, como a gente viu durante o vídeo, né? Tigre, leopardo, corvo, pega, o coelho, o sapo, a rã, a lebre, a raposa, fênix, o veado, o unicórnio. Exemplos de oferendas e rituais. Frutas e flores, né? Principalmente pêssego, flores de pêssego, orquídeas, frutos com semente, né? A gente falou também no melão, enfim. Incensos, velas que são usados para invocar sua presença e pedir suas bênçãos. E cerimônias de longevidade, que são rituais realizados para solicitar uma vida longa e saudável. Teares, né? Objetos de tecelagem. Quanto a epítetos de Xiangmu, ela é conhecida no taoísmo como Yaoshi Jinmu, ou a mãe do ouro de Lago Luminoso. A gente também tem mãe do metal, no caso principalmente o ouro,
da montanha tartaruga, ela dos 9 numes, a grande e maravilhosa, a maravilha do aperfeiçoamento da florescência ocidental, a última digna da caverna Yin, 9º luminosa grande, realizada governante primordial da tenuidade púrpura do terraço da tartaruga de jade branco. E os plebeus e poetas da dinastia Tang chamavam ela de uma maneira mais simples, como Rainha Mãe, Mãe Divina, ou até mesmo Mãe, Babá, Ama. De suas origens xamânicas, ela também é conhecida como a Mãe da Tartaruga Dourada. A descrição chinesa do universo como uma terra plana coberta por um céu curvo baseia-se no casco da tartaruga, que possui uma couraça inferior plana e uma superior arredondada, com suas 4 patas formando os pilares que sustentam o céu, e é sobre esse cosmo que Shi Wang-mu reina, soberana, como mãe primordial da energia do Dao. Ela também pode ser chamada de Rainha dos Imortais, Protetora da Vida Eterna e Senhora dos Jardins de Pêssego. A gente vai fazer a oração, esse vídeo ficou enorme, né? A gente vai fazer a oração, mas é importante falar antes de fazer que todo o material que eu utilizei para fazer essa pesquisa está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo. É só vocês darem uma olhada que vocês vão achar tudo que eu falei, tá? Então vamos fazer a oração a Shi Wang-mu por Selene de Hecate. Ó Shi Wang-mu, majestosa Rainha Mãe do Oeste, guardiã da eternidade e protetora das almas imortais. Eu hoje me volto a ti com humildade e reverência, em busca de tuas bênçãos e orientações divinas. Senhora do Jardim de Pêssegos Dourados, onde floresce a vida eterna, conceda-me a sabedoria para apreciar cada momento e a coragem para enfrentar as adversidades da vida. Com o brilho de teu cetro, guie meus passos pelo caminho da virtude e da integridade, para que eu possa cultivar a serenidade em meu coração, assim como tu mantens a paz em teu reino celestial. Ó Rainha dos Imortais, teu poder de renovação e teu espírito de abundância me inspira a viver com gratidão e generosidade. Que em nossas jornadas possamos refletir a luz de teu ser imortal e encontrar força nas adversidades, assim como tu sempre fazes. Que através de teu favor todos os corações do mundo se elevem e nossos dias sejam preenchidos com a mesma alegria e plenitude que permeiam o teu reino de luz e eternidade. Ó Shi Wang-mu, protetora da longevidade e mãe dos imortais, envolva-nos em teu manto sagrado e nos abençoe com a paz eterna. Que possamos ser dignos de teu favor e orientação, e que em cada passo possamos sentir a presença de teu amor divino. Com gratidão, humildade e reverência, eu te louvo e agradeço sua divina presença em meu ritual. Salve Shi Wang-mu, Rainha Mãe do Oeste. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aqui nos comentários, né, se vocês já conheciam essa deusa, se vocês cultuam ela, e deem dicas para quem está começando a cultuar essa deusa também. Encontro vocês no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey.